Olá, bom dia, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês no canal, falando sobre restauração pessoal. Eu estava meditando na palavra de Deus aqui no Salmo 1 e fala sobre a verdadeira felicidade. A minha Bíblia é na nova tradução na linguagem de hoje e ela tem uma linguagem mais moderna, mas as outras versões elas falam a mesma coisa do que está aqui, só que essa aqui é de uma linguagem mais atualizada, né? Vamos dizer assim. Aqui no Salmo 1, eu estava meditando sobre o deixa ir e encontrei aqui sobre a verdadeira felicidade. Quando você deixa ir todas as coisas que te incomodam, todas as coisas que te impedem de chegar na verdadeira felicidade, naquilo que o Senhor já tem determinado para a sua vida. E às vezes coisas que estão te travando, coisas que você não consegue deixar, porque você não consegue parar de pensar, você não consegue parar de ver. E aqui, com muita sabedoria, o salmista ele fala o seguinte, eu vou ler para você logo no primeiro versículo que fala o seguinte: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Aqui, para mim, logo aqui nesse primeiro versículo, quando eu li, eu falei assim, gente, isso aqui é o verdadeiro deixa aí. Eu vou ler para vocês de forma contrária, para vocês verem o que eu estou falando. Porque o que acontece? Quando algo acontece na nossa vida de muito triste, né? Alguém nos fere, alguém faz alguma coisa conosco que tira a gente tira o chão, né, dos nossos pés, a gente começa a não olhar para a nossa vida, começa a olhar para a vida do outro. O que fulano fez, como fulano teve a capacidade de fazer isso comigo, né? A gente começa a entrar naquele modo tristeza profunda e quiçá uma depressão, né? Muitas pessoas verdadeiramente chegam no fundo do poço, muitas pessoas não conseguem sair do fundo do poço. E esse Salmo 1, ele deixa claro o modus operandi, vamos dizer assim, de como nós temos que agir. Lendo ele ao contrário, olha só, ele fala o seguinte, olha, para você não se juntar com aqueles que zombam de tudo que é sagrado. Porque quando a pessoa está lá do outro lado, quando a pessoa está lá vivendo uma vida de pecado, ela zomba de tudo aquilo que se refere à palavra de Deus, porque ela não acredita, porque ela está em meio a uma vida de pecado. E ela zomba. Tudo que você fala, a pessoa fala assim, parece que os ouvidos estão tampados, os olhos estão tampados, a pessoa não consegue enxergar nada, ela só zomba daquilo que é sagrado e ela não consegue enxergar, porque infelizmente o pecado ele cega a pessoa. Eu já vivi uma vida de pecado, eu já vivi de uma forma que eu observava como se eu estivesse de fora, olhando a minha vida, sabendo que eu estava pecando, mas não conseguia sair daquele lugar. Então, hoje eu entendo como que é uma vida de pecado e como que é a cegueira que o pecado nos traz, infelizmente. A gente não consegue ver. Então, automaticamente, a gente está zombando daquilo que é sagrado, a gente está zombando de Deus, a gente está zombando de tudo aquilo que a Escritura diz que é pecado e a gente não está nem aí. Mas, infelizmente, isso nos traz consequência, né? Que trouxe para mim e traz para todo mundo, não adianta, porque a vida é uma eterna plantio e colheita, né? Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, aqui, logo falando de forma contrária, aqui na Bíblia fala para a gente se afastar das pessoas que zombam de tudo que é sagrado. Então, se afaste dessas pessoas. Às vezes você, até fisicamente você está afastada, mas se afaste também de forma online, porque às vezes você fica stalkeando, como diz os canais aí de restauração, você fica stalkeando as coisas da pessoa, né? Vendo o que a pessoa está fazendo, querendo saber notícias. Então, se afaste dessas pessoas, porque elas estão zombando de tudo que é sagrado. A segunda tópica, que eu estou lendo para vocês de forma contrária, fala para que vocês não sigam o exemplo dessas pessoas, porque às vezes a pessoa faz alguma coisa com você e você quer pagar na mesma moeda. A palavra de Deus aqui ela está falando claramente. Não siga o exemplo dessas pessoas. Se a pessoa te ofender, se a pessoa te humilhar, se a pessoa querer te envergonhar, se afaste dela, mas também não copie o que ela está fazendo.
Entrega tudo no altar do Senhor, porque a palavra de Deus fala também que a minha pertence à vingança. Deus, ele está vendo tudo que está acontecendo. Aconteceu comigo também várias e várias vezes. Eu até fui chamada de hipócrita, porque como eu não revidei, como eu não paguei na mesma moeda, eu declarei que eu iria orar, que eu iria interceder pela vida dessa pessoa. Eu fui chamada de hipócrita, porque quando aconteceu dessa pessoa se afastar, eu estava vivendo uma vida de pecado. Então, como Deus me restaurou, como o Senhor eu fiz uma nova aliança com Ele, eu estava vivendo uma vida diferente. Então, assim, para aquela pessoa, aquilo ali era uma hipocrisia, porque até então, a última convivência que essa pessoa teve de mim, o último contato que nós tivemos, eu estava numa vida de pecado tanto quanto. Então, seguindo aqui o nosso raciocínio, não zombar, não seguir o exemplo, e logo ali no primeiro versículo, no primeiro parágrafo que eu li, está escrito assim, olha, não se deixem levar. Não se deixem levar pelo aquilo que essas pessoas fazem. Porque nós somos seres humanos, nós ficamos com raiva, nós ficamos chateados, às vezes somos levados pela emoção e queremos seguir o mesmo caminho, porque a gente ora, nada acontece. A gente jejua, nada acontece. A gente clama, nada acontece. E às vezes a gente acaba se deixando levar. Né? Então aqui nesse Salmo 1, que ele fala sobre a verdadeira felicidade, logo no primeiro versículo que é o versículo 1, né? Tá dando a dica pra gente. Tá dando a dica de tudo que a gente tem que fazer para a gente deixar ir, porque só assim Deus vai trabalhar na minha vida e na sua vida também. Só assim o Espírito Santo vai ter liberdade para poder agir na nossa vida. Então aqui, se existe uma receita para a felicidade, independente do que venha acontecer depois, se for coisa ruim ou se for coisa boa, independente disso. Aqui nesse Salmo 1, ele dá a dica com sabedoria de tudo que a gente tem que fazer para a gente deixar aí, a gente viver uma vida de paz e tranquilidade, independente do que venha mais para frente. Foi o que eu fiz. Eu decidi me afastar, não só da pessoa em si, mas decidi me afastar de todas as pessoas que estavam sendo contrárias à palavra de Deus, conselhos, comportamentos, ambientes. Aqui, esse versículo 1, ele te dá uma dica preciosa de como você tem que se comportar. E logo depois eu vou ler só para você o 2 e o 3, de como é gostoso você viver segundo a palavra de Deus. Olha, no verso 2, ele fala o seguinte, pelo contrário, o prazer delas está na lei do Senhor e nessa lei elas meditam dia e noite. Um conselho que eu vou te dar é para você que está enfrentando o deserto agora, para você que começou a passar pelo processo do deserto, para você mergulhar na palavra de Deus. Somente na palavra de Deus você vai ter todas as respostas que você precisa, porque temos sim pessoas que têm canais de restauração, pessoas que estão ao nosso lado, às vezes que porque não quererem ver a gente sofrer, elas dão alguns conselhos que não estão dentro da palavra, porque elas se baseiam na vida delas para nos aconselhar. Mas a palavra de Deus, ela não deixa dúvida, ela fala que nós temos que ter prazer na lei do Senhor. Peça a Deus para te dar esse prazer, para colocar no seu coração a alegria de servir a Ele, a alegria de buscar entender aquilo que Ele quer para você. Porque às vezes o que Ele quer para você não é mesmo o que Ele quer para outra pessoa. Deus, Ele trabalha na nossa vida de forma personalizada e de forma individual. Se você ler a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Deus, Ele não agiu de modo igual na vida de ninguém, porque cada pessoa tem um jeito de viver. Então, às vezes a sua experiência que você está passando no deserto e a minha experiência que eu passei é totalmente diferente. Muitas pessoas dão conselhos, claro, tem conselhos bons, mas às vezes o que a pessoa passou não é o mesmo que você está passando. Então, medita na lei do Senhor dia e noite, que aí você vai saber o que Deus quer na sua vida, o que Deus quer para você, porque naturalmente é uma coisa individual que Ele te chamou para fazer. Você não teve a mesma vivência de paternidade, maternidade, você não passou pelas mesmas situações que o outro, você passou coisas diferentes, você não teve as mesmas experiências. Então, a única forma que você tem de saber daquilo que Deus quer na sua vida é você meditando na palavra dele e conhecendo quem ele é. Dando sequência, no último, que nós vamos falar hoje, no 3,
diz o seguinte, ó, essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Ou seja, não tem como não dar certo. Não tem como não prosperar. Porque se você fizer isso tudo aqui que eu te falei no 2 e no 1, não tem como você não viver uma vida feliz mesmo estando no deserto. Porque se Deus te colocou nesse lugar, foi para que você crescesse. Porque infelizmente, nós só crescemos a partir de uma dor. A gente não cresce naturalmente, sem experiências dolorosas. Infelizmente, o verdadeiro crescimento, a verdadeira transformação é através de uma dor. Claro, eu sempre falo isso. Às vezes tem pessoas que infelizmente passam por uma dor e aquilo ali é momentâneo e infelizmente elas não aprendem. Às vezes elas precisam passar por dores piores, dores que coloquem ela verdadeiramente no chão, quebrantadas para elas serem transformadas. Infelizmente tem pessoas que usam a dor para poder ficarem sofrendo a vida toda, depressivas a vida toda. Mas geralmente é uma pessoa que entendeu o que Deus quer fazer na vida dela, ela pega aquela dor e transforma, eu uso muito um termo assim, pega sua dor e transforma em flor. Transforma aquilo ali em coisa boa. Porque ou você faz isso ou você vai ficar uma vida inteira se lamentando, reclamando, sendo uma pessoa que contamina a vida dos outros com a sua tristeza, sendo uma pessoa que ninguém gosta de ficar perto porque você só reclama. Eu conheço pessoas assim, infelizmente. Tem pessoas que passaram por dores e é muito difícil de você chegar perto delas, ter uma convivência com elas, porque às vezes você chega perto dessas pessoas e você acaba se contaminando. Poxa, eu estava tão bem e fiquei perto de alguém e acabei ficando triste, ou a energia da pessoa é ruim. Mas então, pegue a sua dor e busque saber o que Deus quer com você, busque saber por que Deus colocou você nesse lugar, porque eu tenho certeza, se é você que entrou no deserto, é com você que Deus quer tratar, é com você que Deus quer trabalhar. Não seja vítima, não fique reclamando, perguntando, meu Deus, por que o Senhor me colocou? Até por um momento você pode perguntar, como eu também me perguntei, mas quando eu comecei a ver que a culpa de eu estar naquele lugar era minha, eu comecei a sair dali rapidinho. Eu comecei a entender que ninguém era culpado ou culpada porque eu estava ali. Eu comecei a tomar a minha responsabilidade, a minha parte. Porque quando há uma separação, os dois são culpados. Infelizmente, a gente tem o mau hábito de colocar a culpa total na pessoa e infelizmente às vezes nós temos o hábito de absorver a culpa toda para nós. Foi o que aconteceu comigo. Primeiro eu coloquei toda a culpa na pessoa, depois eu quis absorver toda a culpa e responsabilidade para cima de mim. Quando eu percebi que a culpa era 50 para um e 50 para outra, a minha parte eu automaticamente comecei a cuidar. Então o que eu quero dizer para você nesse dia, esse salmo primeiro, ele fala sobre o que é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é quando você vigie os lugares que você está, as pessoas que você está, não se iguale a elas, independente de quem seja, busque estar na presença do Senhor, saber o que o Senhor quer para você, porque de fato, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, independente se houve já a restauração ou não. Aqui, no finalzinho do 3, fala o seguinte, assim também, tudo que essa pessoa faz dá certo. Quando eu comecei a fazer isso, as coisas para mim começaram a dar certo. O caminho começou a se abrir, as coisas começaram a fluir. Isso eu não estou falando de volta não, tá? Eu estou falando de você se sentir alegre, feliz, dentro de si mesma, buscando botar a sua confiança no Senhor, buscando se restaurar nele, buscando ter a sua confiança em Deus. Então, se você está passando por um deserto, se você está nesse processo de separação e não está entendendo o que está acontecendo com você, busque se envolver mais na palavra de Deus, procure a companhia dele, procure a companhia de pessoas que estão pensando como você, do que é verdadeiramente um relacionamento com o Senhor, porque primeiro você tem que buscar a sua aliança com o Senhor, o seu relacionamento com Deus, saber quem é você nele, porque não importa se a outra pessoa vai voltar, não importa se Deus vai te mandar outra. Eu creio muito na restauração de um casamento sem que tenha havido violência, sem que tenha havido qualquer outro tipo de violência. Mas eu creio primeiro que Deus ele coloca a gente nesse lugar para ele restaurar a nossa vida. Então não procure buscar
restauração de um casamento, restauração de um relacionamento de amizade, uma restauração de uma reconciliação com seu pai, com a sua mãe, independente do tipo de relacionamento que você esteja buscando restaurar. Busque restaurar a sua aliança com o Senhor, busque restaurar a sua vida com Deus, porque a pessoa que você convive 24 horas é você, então você tem que ficar bem com você mesma. Você tem que buscar o seu relacionamento com o Senhor, o relacionamento de Deus com você, aquilo que Ele quer fazer com você, o caminho que Ele já preparou para você, porque aí sim você vai saber o que é verdadeira felicidade. Agora, falando novamente sobre o deixa aí, deixa que Deus vai cuidar, deixa que Deus vai proteger, se tiver que proteger, vai livrar, se tiver que livrar, mas busque você, a sua restauração pessoal, busque o seu compromisso, o seu relacionamento com o Senhor, porque é infalível, é inevitável a sua felicidade. E você estando feliz, as pessoas que estiverem ao seu redor, as pessoas que estiverem habitando com você, elas serão felizes também. Amém? Eu espero que Deus tenha falado na sua vida, no seu coração, que você encontre a sua verdadeira felicidade, que você encontre a sua paternidade com o Senhor, o seu relacionamento com o Senhor. Espero que esse vídeo te ajude. Me siga lá na rede social do meu Instagram, que é o @robertanasa. Lá eu falo muito sobre restauração pessoal. O meu trabalho é envolvido nisso. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Tchau, tchau.